Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Fernando. Boa tarde, tudo bom? Eu tô ótimo. Contente pelo reencontro dentro do Acontece Carreira. Tua conversa no passado foi muito bacana e fiquei muito feliz com o teu aceite de estar de novo aqui. Obrigado a disponibilidade, tá? Eu também adoro estar com vocês. Acho que essa troca é muito importante para a gente entender o que está acontecendo no mundo e quais são as tendências para a gente também não ficar parado no tempo, né? Muitas das vezes, principalmente quando as empresas estão bem, têm um clima bacana, elas acreditam muito em que a receita de bolo funciona. Só que o bolo ele muda ao passar dos anos, né? E a gente tem que entender o que as pessoas querem de novidade nesse bolo aí. E esse bolo ultimamente ele tá bem complexo, assim, né? Muita receita nova ao mesmo tempo. E aí, para quem quer compartilhar este bolo conosco do Acontece Carreira, o Acontece Carreira é um projeto de pesquisa sobre carreiras e influências que elas sorvem, feito pela Cornerstone Career, onde cada ano a gente convida executivos de recursos humanos para debater o tema, para depois pesquisar aí contigo como é que esse tema está impactando a tua carreira. E esse ano a gente está pesquisando este fenômeno, que são as quatro gerações atuando dentro do mercado de trabalho, então, com reforma trabalhista, necessidade de expansão de rentabilidade, encontra-se quatro gerações simultâneas dentro do mercado e que com este mercado em plena propulsão e mudança tem gerado uma série de dúvidas em como os conflitos, trocas, e a ideia é a gente pesquisar como isso está impactando as carreiras. E para quem está assistindo a gente, Vanessa é a executiva de recursos humanos dentro da ARC, e a pergunta que eu queria te ouvir é um pouco, quando a gente começa a fazer a curadoria do projeto, é engraçado que parece que as diferenças são as primeiras coisas a brotarem, né? Mas a gente nunca quis cair na ideia do certo ou errado, bom ou ruim, melhor, pior, que eu acho que isso é contraproducente à pesquisa. Mas quando a gente foi olhando essas diferenças, na conversa com o que a gente vem tendo de carreira de mercado, me parece que tem um tema que ele está transitando nessas gerações hoje dentro das carreiras do mercado de trabalho, mesmo que visto por lentes e necessidades diferentes, que é a questão de saúde mental, autocuidado. E esse tema faz sentido como você enxerga as gerações dentro da Arquia? Não? Como é que está este tema para vocês, frente às diferentes gerações que vocês têm dentro do processo? É. Muito antes de entrar especificamente nesse subtema, né, dentro das Uhum. gerações, acho que um ponto que a gente tem que deixar para todo mundo aqui é, muitos profissionais, principalmente das gerações mais antigas, estão com um preconceito muito grande em relação às novas gerações. Mas Sim. são as novas gerações que estão fazendo as novas culturas, os novos hábitos. Então a gente tem que entender, né, sendo gerações mais velhas, né, eu e você, como é que essa nova geração ela vai fazer essa troca cultural mesmo, essa troca da sociedade. Quais são as novas realidades que estão para vir? Então, eu acredito que no tempo dos nossos avós para os nossos pais também tinha a mesma crítica, né? Ah, essa nova geração que veio para. Não Então, é tenha um dúvida. discurso que é perpétuo, né? Sempre a nova geração veio para, sempre existe uma crítica muito grande. Mas antes de criticar, a gente deveria entender o que eu também deveria mudar, porque quando uma nova geração chega mudando algo ou impondo algo, é porque algo estava incomodando. E talvez que você esteja acostumado a um determinado fator, você já não perceba o quanto aquilo é ruim para você. E aí, quando você fala desse ponto de equilíbrio e autocuidado, é exatamente isso. É um dos temas em que eu vejo que gerações de 40 mais, principalmente, tinham como tinham não, né? Muitos ainda têm como centro da vida o trabalho. Então, vou ficar no trabalho, vou me dedicar, eu tenho hora para entrar, mas eu não tenho hora para sair. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase, né? Que hora você sai do trabalho? E a pessoa responde: eu tenho hora para entrar, mas eu não tenho hora para sair. E Sim. fala com orgulho. Então, se você me perguntar para uma pessoa de 20 e poucos anos e a pessoa falar assim, eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair, ela vai falar assim, nossa, que droga. Hoje eu não tenho hora para sair. Então, assim, minha vida está destruída, eu não vou poder fazer outra coisa, não vou poder estudar, não vou poder ter equilíbrio.
Então são umas frases que já não são mais aceitas, né? As novas gerações, elas tendem a ter mais equilíbrio e elas tendem a colocar limites. Elas entendem que o trabalho é um meio, né, e não um fim. Então, os jovens querem se sentir muito mais desafiados e eles trocam de empresa porque eles querem se sentir desafiados. Então a gente fala, né, tem um turnover muito alto. A gente tem aqui na Arquia um turnover que é muito parecido das pessoas mais novas com as mais velhas, justamente porque eu não tenho essa questão de todo dia você faz a mesma coisa. O ambiente de um ambiente um pouco mais, a gente fala dinâmico, né, para não falar um pouco maluco, mas é exatamente essa maluquice que faz com que a gente esteja sempre presente, com que a gente tenha mais inovação, com que você critique processos. Então é muito mais sobre você querer se sentir vivo e você querer se sentir desafiado do que falar que quero sair porque quero conhecer alguma coisa nova. Realmente, eu quero conhecer alguma coisa nova porque eu não me vejo durante 40 anos fazendo a mesma coisa. Esse é o ponto número 1. E é um meio, não é um fim. Então, como é um meio, não é um fim, também você tem outros sentidos completamente diferentes em relação a como isso vai acontecer. Então, para mim, essa é um modelo de pensamento, assim, é uma troca de mentalidade muito grande que a gente tem em relação às gerações e como é que isso vai acontecer no dia a dia. Então, as gerações mais velhas com uma visão, né, muito fixa de que é um fim e eu estou aqui para o que a empresa precisar, também ainda não entenderam o valor de outras coisas dentro da própria vida, né? Então, esses aqui são os dois aspectos que a gente tem sempre que colocar na balança e refletir. Eu tô certa também de falar que eu não tenho hora para ir embora? Eu só tenho hora para chegar? Ou eu tô sempre aqui? Ou você sair 6 horas em vez de sair 6:30 algum dia e falar assim, gente, tô indo embora mais cedo porque, cara, você tá indo embora Vou mais cuidar cedo. de mim. Tá Uhum. bem se você tiver uma aula de spinning às 6:30 e por isso você tá saindo às 6, porque você deveria ter essa autorresponsabilidade. Aí a gente fala de outras questões de soft skills. Mas é esse ponto que eu acho que a gente tem que colocar na balança, assim. Essa nova realidade que veio para colocar, para trocar, e ainda bem, muitas empresas estão trocando. Sim. E acho que você traz um ponto muito interessante, que é justamente o impacto do que causa o encontro dessas diferenças, né? O que vai provocando ambos os lados. Olhando aí a rotina de vocês, entendendo que é outra coisa, você trouxe a taxação, né, do ruim ou certo, e eu discuto muito com líderes da minha geração X e Baby Boomers, de que assim, eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente fala de inovação, isso está muito próximo mais das gerações novas do que da nossa, né? Então, assim, é um caminho sem volta, no sentido de que é necessário esse encontro e é necessário esse conflito. O que você entende que as equipes e as organizações tendem a ganhar neste encontro geracional dentro das organizações? Existe a visão de um e de outro que é muito importante, né? Então, a gente, por exemplo, há uns 2 anos atrás, a gente faz pesquisa de GPTW todo ano. E dentro do GPTW tem um ponto que é, quando você fala que você quer permanecer na empresa, na Arquia no caso, qual é o motivo mais forte que faz com que você permaneça, né? Que você fique na empresa? Muitos respondiam desafio, desenvolvimento de carreira, alguns poucos falavam benefício, mas eu tinha um volume muito baixo entre equilíbrio de vida pessoal e profissional. Isso não aparecia. Não aparecia, exatamente. E a gente fez um trabalho muito forte de ter esse equilíbrio com os líderes, né, de ter esse pilar com os líderes, de mudar o mindset dos líderes. Nossos gerentes, eles estão na faixa aí entre 35 e 60 anos, então são, né, gerações mais velhas, mas que no momento em que você coloca isso e faz isso de uma forma muito intencional, nesse ano já apareceu que 15% querem ficar na empresa porque tem equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, isso é bom, porque isso começa a ser
fator diferente dentro, né, da empresa. A gente tem usado muita questão de inovação e IA por conta disso também, que é super importante. Mas a grande questão é que existem outros resultados que são bons para a empresa, quando a gente faz esse movimento de uma forma intencional, que é, de 2 anos para cá, a gente conseguiu reduzir em 50% o custo que a gente tem com hora extra. E a gente continua batendo as metas impostas colocadas pela empresa. Então, se eu consigo fazer o mesmo resultado, tendo um aumento, né, 15% da empresa vendo isso como diferencial, gastando a metade do que eu gastava 2 anos atrás como banco de horas, alguma coisa foi colocada dentro do nosso dia a dia. Então, acho que tem muita questão de inovação, do dinamismo, mas tem a questão do limite. Eu acho que a geração mais antiga também, talvez a minha, a sua, a gente tem um foco muito maior do que as gerações novas. Isso a gente tem falado bastante com as pessoas mais jovens em relação a... Quando você tem um trabalho híbrido, né, você tem que ter um foco muito grande quando você está na sua casa, principalmente. Então, qualquer coisa pode te distrair. As gerações mais novas são muito aderentes à tela. Então, por que não estar aqui, mas estar com o YouTube ligado, com a televisão ligada, com o podcast ligado? Então, como é que você consegue lidar com tudo isso e ter foco, ou ter foco nas entregas que você vai fazer, ou ter muito essa questão de qual é o resultado que eu vou dar no final do dia. Então, quando você une uma geração mais velha com uma mais nova, que o cara tem muita rapidez, o cara é muito mais rápido, e com uma pessoa mais velha que tem um foco, e você une a rapidez com o foco, às vezes ele mesmo fala, mas por que você está fazendo dessa forma? Tem outra forma aqui que a IA te apresenta, que você pode fazer A, B, C e D. O cara, legal. Então, eu acho que tem uma geração com muito maior foco e uma geração com maior rapidez e maior raciocínio e maior intensidade de novos métodos a serem feitas. Então é isso, assim, como é que você aproveita o que é bom de um com o que é bom de outro? E não foi o que você falou, exatamente o que você falou no início. A gente está com uma tendência de falar o que é ruim em um e o que é ruim em outro. Cara, olhe para o que é bom em um e olhe para o que é bom em outro. E aí você faz esse match para a gente conseguir o melhor resultado. E tem dado E acho que resultados também muito deriva muito, mas que eu acho que deriva muito deste lugar do novo, né? E que você trouxe bem, que as novas gerações sempre trouxeram, né? Até tem um debate que a gente gravou do Acontece com o executivo o Maurício Baroca, que ele falou, eu trabalhei com você quando você era nova geração, e você lembra o feedback que você recebia de que assim, vai com calma, que as coisas não funcionam assim? Então, assim, isso é comum de quem vem provocando, né? Mas, por outro lado, eu acho que o RH ele tem um papel desafiador neste momento e bastante importante, porque se a gente diz que o objetivo é buscar a inovação, e esta para mim me parece uma palavra comum de carreiras, não importa qual geração está, todas elas estão sendo provocadas a inovar, né? Para que a gente possa fazer isto, a gente precisa ter um ambiente que faça essas diferentes olhares se colaborarem, buscarem essa história. Não acho que ninguém tenha uma receita de bolo parafraseando o que você disse. Não tem. Mas o que você está enxergando? Aberta ao novo, né? O que você está enxergando qual o lugar do RH neste processo de provocar para conseguir fazer a busca dessa colaboração e inovação nas gerações? A gente tem, eu acho que um ponto de atenção que a gente tem que ter bastante é em relação à contratação. Tá. A gente tem muitos gestores com viés. Tem viés, tem de tudo, tá? Viés de idade, tem viés de homem, mulher, tem viés Sim. de escolha sexual, tem viés de isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, limpar viés é uma coisa muito importante pelo RH. Então, você tem que ter os mais jovens. Naturalmente, os mais jovens já vêm nas novas posições, mas o quanto que você, gestor, consegue desenvolver os mais novos
e quanto que você dá espaço para as pessoas em relação a dar a sua opinião, falar o que pensa. Porque quando a gente vai ver também pesquisas de clima, um dos pontos que bate muito na tecla de o que a empresa poderia melhorar, e eu acho que a gente é super desenvolvido aqui, isso não é uma crítica, a gente tem notas super boas, mas sempre aparece a questão de feedback, eu ouvir mais, eu ter mais palavra, né? Eu conseguir dar as minhas sugestões, mas eu acho que tem um ponto que eu também sempre falo que é crucial, são as conversas cruciais. Então, não basta você dar a sugestão. E como você disse, as pessoas mais novas querem dar as sugestões e as pessoas mais velhas apenas falam assim, legal. Ou tipo, não, isso aqui não dá para fazer. Já fiz isso, Ou já fiz isso. É muito mais... É importante você não tirar esse movimento dos mais jovens, do tipo, cara, eu quero que você sempre me fale o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que você está enxergando que eu não estou enxergando. Quando você me dá uma opinião, eu vou te falar por que eu não posso implementar, ou se já pensaram nisso, ou qual caminho eu fui. Então, os mais velhos, às vezes, também não têm a capacidade de explicar para os mais novos até onde eles podem ir, ou por que aquela ideia não funciona. Então, quando a gente fala da visão estratégica, tem que ter visão estratégica. Nossa, isso eu ouço, não sei, a cada 10 fóruns que eu vou, 9 eu ouço, em pós, mas hoje eu estava tendo uma conversa de one-on-one com uma pessoa da minha equipe, bem mais nova, e ela falou assim, eu quero ter visão estratégica. E aí eu falei assim, muito bacana você querer ter visão estratégica, acho que você primeiro saiu da zona do eu nem sei o que é isso para eu quero ter isso. Então, uma vez que você saiu da zona do eu quero ter isso, o que é visão estratégica? Nossa, mas aí fala umas palavras muito legais, porque é consolidar o processo e gerar valor para a empresa. Eu falei, o que é isso? Vamos colocar assim, numa meta fácil. Aí eu falei assim, você sabe o que era para mim quando eu era analista sênior e eu fui para uma cadeira de especialista? O que era ser estratégica? Ser estratégica era criar as minhas próprias ações. Era o meu chefe não ter que me pedir nada, ao contrário. Eu virar para ele e falar assim, eu acho que seria interessante fazer A, B, C e D. Tudo bem se eu fizer isso? E eu criar minhas próprias metas. Ou trazer um processo de melhoria neste processo que eu recebi e conseguir criar as propor isso próprias para a metas, companhia. tipo, exatamente. Eu faço análise de KPI e eu quero criar uma meta aqui de ter um painel único e sempre trazer todo mês correlação de 2 indicadores e até o final do ano trazer outros 2 indicadores que façam sentido. É isso. Então, quando você parar de receber demanda e você ser a criadora da demanda com a necessidade do negócio, aí você se tornou estratégico. Então, saiba medir isso de uma forma fácil. Então, às vezes a gente se encanta muito por esse neologismo, sabe? Tipo do Faria Limer. As palavras bonitas, tá? Mas a palavra bonita no dia a dia, o que significa isso? Então, é isso que eu tento trazer assim para as pessoas mais novas. Você me traz a simplicidade e eu também quero ser mais simples. Mas como é que você é mais simples quando a gente vai coletar o resultado? Porque é muita palavra bonita e pouca efetividade. Aí eu falei, beleza, o que é efetividade? O que é mudar ponteiro? Então eu vou falar por que isso não muda ponteiro e por que você, com a sua ideia, posso transformar um pouquinho? Vira isso aqui, aí sim vira ponteiro, mexe ponteiro. Então, ótimo que você trouxe, mas a gente precisa dar uma estruturada nisso melhor para isso gerar resultado. Então, é a forma também como as novas gerações trazem e como as gerações, né, que 40, 50 a mais recebem isso. Acho que esse que é o pulo do gato. Muito bem. Adorei. Como sempre, obrigado a disponibilidade, viu, Van, por ter participado do Acontece Carreira e agradeço sempre a parceria. Imagina, eu que adorei. Muito bom estar com vocês sempre. Até breve, Ivan. Valeu, tchau, tchau.